conversou com o Dr. Manuel Loureiro sobre o avanço da Covid em Diamantina, o que o forçou à edição do Decreto 53, com medidas restritivas que entra em vigor a partir de hoje, dia 18 de março, sobre a compra das vacinas. Ele tem o sonho de a prefeitura própria comprar essas vacinas para atender a demanda do município. Também fez um apelo emocionado à população diamantinense nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, para que as pessoas se cuidem, usem álcool gel, máscara, o isolamento social, o distanciamento social, nesse momento de dificuldade, para que só assim possamos vencer esses momentos difíceis. Veja a seguir a entrevista que ele nos concedeu. Prazer em recebê-lo aqui na sala do anexo ao meu gabinete, você que representa aqui a Super TV, para discutirmos um assunto que vem afligindo a nossa população, nos afligindo muito, que nós que estamos sob comando do município, né? Comandamos então a saúde municipal e que nos está deixando bastante preocupados com a evolução da Covid-19 na nossa cidade. Há uma semana atrás nós estávamos numa situação de risco baixo. Hoje nós estamos numa situação de risco alto, devido ao aumento súbito de casos que tivemos na nossa cidade e que é preocupante. Hoje estamos já com 27 óbitos no total, nós estamos com 6 pacientes internados na enfermaria aqui de Diamantino, nós estamos com um na enfermaria Mutum e um na UTI em Tangará da Serra. E estamos com 130 casos ativos, e isso até o boletim de ontem. Então, mediante esses dados, mediante essa situação de um risco alto, nós fomos obrigados, como administração, a tomar medidas mais rígidas. Essas medidas que vão ser editadas no novo decreto, elas visam aumentar assim, as restrições no sentido de diminuirmos o contato interpessoal, diminuir com isso a transmissibilidade e o adoecimento da nossa população. Então, nada mais que isso visa as medidas que vamos tomar para diminuir a disseminação, porque o nosso município não está preparado, o nosso estado não está preparado para conter, para abordar os casos graves, para resolver os casos graves. Haja visto que hoje nós temos imensa fila de espera por uma UTI na nossa capital, pessoas morrendo por falta de um leito de UTI, né, na fila de espera. E imagine nós aqui no interior que nem temos nenhum leito de UTI montado. Não temos, porque um leito de UTI ele requer não só a cama de UTI, mas requer uma série de equipamentos especializados e uma equipe multiprofissional especializada em terapia intensiva. Então, nós temos hoje dificuldade de profissionais no interior para montar uma UTI. Ela requer muitos profissionais envolvidos, é uma equipe multiprofissional. No entanto, nós estamos trabalhando dentro das nossas condições locais, estamos aí nos preparando, criando um centro Covid para triagem e também onde haverá 4 leitos para o paciente ficar ali em observação, tomando as primeiras medicações, contendo aquela evolução da doença. 4 leitos ali, nós já temos 4 a 5 leitos montados na ala Covid anexo ao hospital e, em parceria com o hospital, destinaremos a implantação de mais 18 leitos dentro do hospital, visando acolher as pessoas acometidas pela Covid e que estão passando por uma fase mais difícil da doença, né? E nós temos que instituir o nosso tratamento precoce o mais rápido possível, mediante a detecção da doença naquele paciente. E, olhando por esse ângulo, nós estamos adquirindo, ainda esta semana, os novos testes para a Covid. Esses testes buscam a partícula do antígeno dentro da cavidade nasal e com uma rapidez de 15 minutos nós já temos o resultado. Então, é um ponto de partida importante para nós, com urgência, detectarmos quem está e quem não está naquele momento com a doença e começarmos o tratamento precocemente. Porque sabemos que hoje o teste que nós temos demora 2 dias para sair o resultado. Então, isso é um diferencial importante na detecção precoce e no início do tratamento precoce da doença. Então, isso aí está ao nosso alcance
Já fizemos o pedido, a compra está sendo realizada agora para começarmos esse novo teste nos nossos pacientes, né? E paralelamente a isso, estamos trabalhando na busca da compra direta da vacina pelo município, né? Onde nós temos uma reserva financeira destinada à aquisição de cerca de 15 mil doses. O processo está em andamento. Esta semana já pediram o passaporte do prefeito, já foi mandado, e hoje nós mandamos o código internacional para aquisição, para pagamento dessas vacinas. Já foi pedido este código e o Banco Bradesco já enviou esse código, já enviamos para a empresa internacional também. Ou seja, está em andamento e estamos tendo respostas até rápidas do processo, que acharíamos que demoraria mais. Então, se Deus quiser, em breve nós estaremos contemplando nossa população com vacinas. E esse é o diferencial, a vacina. Porque a partir do momento que a pessoa é imunizada, espera-se que dentro de 21 dias ela já tenha uma imunidade suficiente para enfrentar o vírus e não deixar com que ele leve a pessoa à fase pior da doença, que é a fase pulmonar. Ou seja, você pode adoecer, sim, mas a doença não progredirá para a forma grave que mata a pessoa, que é a forma pulmonar, né? Mas sabendo que isso leva pelo menos 21 dias para o seu organismo produzir os anticorpos depois de aplicada a vacina. Então, não quer dizer que vacinou outro dia já está seguro. Não, demora esses 21 dias para uma resposta boa no seu sangue em relação à produção de anticorpos contra o vírus causador da Covid. E nós estamos, então, hoje com uma perspectiva de termos disponibilizado, então, 22 leitos destinados ao tratamento da Covid. E que serão 4 na ala Covid que já funciona no anexo hospital, mais 4 na ala Covid nova, que é onde era o antigo CAPS, que está terminando a reforma já, para instituirmos ali uma ala só destinada a atender ambulatoriamente nossos pacientes acometidos pela doença, e mais 18 leitos que serão implantados no Hospital São João Batista. Temos também a tomografia, que graças a Deus já está em funcionamento, e para a qual nós estaremos oferecendo os exames de tomografia devidamente solicitados pelo médico que atende a ala Covid, os médicos que estão atendendo também nos postos, que realizarão a seleção daqueles pacientes que necessitam dessa tomografia, que ela tem que ser solicitada quando se percebe algum sintoma relacionado ao pulmão, né? Para ver o acometimento, em que percentual aquele paciente está acometido no seu pulmão pelo Covid. Essa tomografia, esses exames solicitados pela rede pública serão oferecidos gratuitamente aos nossos munícipes, mediante um pedido médico. E desta forma nós estamos batalhando com força. O governo do estado tem disponibilizado mais recursos para o enfrentamento, o governo municipal também. Vacinas estão chegando, mas poucas vacinas. É pequeno, a quantidade é pequena que nós recebemos até agora, e hoje estamos contemplando ainda pessoas com 80 anos para cima. Então nós estamos longe do que nós gostaríamos de ter, por isso a busca incessante pela compra da vacina. Estamos também na busca para aquisição de novas balas, de mais balas de oxigênio, que hoje, pelo número de leitos que queremos ter, nós precisamos pelo menos de 180 balas de prontidão para atender a nossa população. Nós estamos muito longe de atingir essa quantidade, estamos correndo, está difícil a disponibilização para a gente comprar essas balas de oxigênio, mas nós já estamos solicitando para vários fornecedores. Adquirimos, já fizemos o pedido de monitores para a pessoa ficar monitorizada no leito, aspiradores, aparelho de gasometria, bombas de infusão, máscaras mais eficientes que oferecerão oxigênio mais concentrado para a pessoa respirar, além de drogas próprias que serão utilizadas para o paciente, também já foi levantada a necessidade, já estão sendo adquiridas, e também estamos em busca de equipe multiprofissional, principalmente nós precisamos urgente de uma fisioterapeuta habilitada em trabalhar o pulmão daquelas pessoas acometidas. Já estamos em contato com uma profissional, inclusive lá de Nobres, que virá integrar a nossa equipe. Nós estamos ampliando a equipe médica, enfim, enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros mesmo.
Então, na medida do possível, nós estamos correndo em busca de salvaguardar a nossa população desse mal que é o mal do século, né? Que está afligindo, que está açoitando as vidas, né? Deixando famílias aí em desespero. E o potencial de transmissão é muito alto. E essa nova variante, ela é mais agressiva, ela é mais transmissível e tem uma particularidade. Ela tem uma predileção muito alta por adultos jovens. Ela é muito agressiva nos adultos jovens. Nós começamos a perder pessoas em idades de 40, 30 e poucos anos, e não era assim no início, né? E nós estamos, essa faixa etária está sendo muito acometida agora. Então, haverá necessidade sim de um novo decreto, um decreto mais rígido, um decreto que não é para sempre. Nós começaremos com um decreto para 8 dias, para nós, de uma maneira geral, segurarmos o crescimento dessa doença. Então, aqui eu imploro a nossa população que adira esse decreto, que nos ajude a combater essa patologia, porque se nós não tivermos a colaboração, o bom senso da nossa população em nos ajudar, nós não podemos sozinhos ajudá-los. A ajuda vai ter que ser mútua, tanto partindo das autoridades quanto partindo da população. Nós precisamos, que a cada dia está sendo muito maçante, está sendo muito estressante para médicos ouvirem pessoas dizer: fala para minha esposa que eu a amo, fala para o meu filho que eu não esquecerei dele. Isso tudo são frases que os médicos ouvem antes de uma intubação. Então, esses médicos estão também traumatizados psicologicamente e tanto ver sofrimentos, né? Então, vamos abraçar essa causa. Não é para sempre, é por um período que não vai ser muito grande, porque a vacina vem trazer o diferencial para nós todos. Então, eu peço que vocês compreendam este momento difícil, compreendam as nossas atitudes, que serão atitudes mais rígidas, mas é no sentido de salvar vidas, de manter a sua família íntegra. Então, nesse momento aqui, eu gostaria de falar não só como prefeito, mas principalmente como médico. Um médico que sempre abraçou essa população, que sempre zelou pela saúde da população, dos mais necessitados, né? Então, que nos ajudem. A atitude tem que ser tomada, mas não só partindo do poder público, não só partindo da saúde pública. A atitude, a tomada de atitude tem que ser feita de ambas as partes. Então, eu peço que nos ajudem, que cumpramos esse novo decreto à risca, que vamos abraçar junto essa causa terrível que vem deixando as nossas famílias desestruturadas emocionalmente, de todas as formas, financeiramente, quando se perde um pai de família, né? Então, está na hora de cada um fazer a sua parte. Nós queremos ajudá-los, mas eu quero que toda a população nos ajude também. É uma causa comum para todos nós. Assim como a minha família está exposta, a sua está. Então vamos trabalhar em conjunto. É provisório, é passageiro esse período de restrição rígida que teremos, mas no sentido de nós não deixarmos acelerar essa doença na nossa cidade. Nós não temos condições para salvar vidas que estão naquela fase final de complicação. E não estamos tendo o amparo das UTIs para encaminharmos nosso paciente. Eu não gostaria, e nós espero que não passemos por momentos difíceis de estar com a pessoa aqui, entre a vida e a morte, e não ter para onde encaminhar. Então vamos segurar, nós estamos prontos para o enfrentamento inicial, o tratamento precoce, tentar segurar para que a doença não progrida. Aqui de tudo eu farei para oferecer essa segurança, esse tratamento, mas eu preciso da colaboração de cada munícipe da nossa cidade. Então aqui eu faço um apelo à população: nos ajude, que nós faremos a nossa parte, se Deus quiser, com toda a eficiência possível para salvaguardar a vida do diamantinense e de toda a população. Muito obrigado.